Eu ouvi diversos aqui dos expositores, presidente, e fiquei lembrando por um momento de Júlio César, de Shakespeare, uma frase antológica, quando ali se diz: não é dos astros a culpa, ó brutos, se nós nos reduzimos a meros instrumentos. E fazendo aqui uma adaptação, com a liberdade que a tribuna me dá, digo que poderíamos fazer, pelas exposições aqui realizadas, uma adaptação de que não é dos juros a culpa, mas sim da falta da realização de reformas estruturais para o país. E nessa linha, embora o debate nessa casa seja bastante válido, o título da sessão deveria ser mais na linha: quais são as reformas estruturais que nós precisamos para permitir, sim, a queda da taxa de juros e voltar a ter o crescimento econômico do país. E nessa linha, e aqui acho que é o mais importante para reflexão, nós possamos retomar uma agenda de reformas modernizante para o país, que envolva, sim, a reforma tributária, que está na agenda desse governo, algo positivo, embora uma reforma difícil, mas também que possamos voltar a falar, e que foi subtraído do debate público, de uma reforma administrativa, que vise não só a redução necessária dos custos, e aqui foi mencionado diversas vezes do tamanho da nossa folha de pagamento, mas igualmente que se leve a uma maior eficiência do governo, porque a reforma administrativa, acima de tudo também, é buscar essa maior eficiência da atuação da administração pública e do próprio governo. Então, e aqui eu tomo a liberdade de concluir dessa maneira, o debate aqui é oportuno, sim, discutir a taxa de juros, mas a responsabilidade pelo baixo crescimento do país se deve muito mais à falta dessa agenda modernizante do que propriamente uma responsabilidade aqui do nosso presidente do Banco Central. Mas, presidente Rodrigo Pacheco, na ideia de fomentar o debate, eu gostaria aqui de apresentar alguns questionamentos aos nossos expositores, para poder contribuir depois com o debate e poder ouvi-los. Registro aqui, primeiro, meus elogios ao trabalho do presidente do Banco Central. E a pergunta que eu faria ao presidente do Banco Central é se a expansão fiscal que nós tivemos no ano passado, me parece estar relacionado ao aumento dos juros que tivemos no decorrer do último ano. Mas a pergunta que eu faço já em relação agora a esse novo ano, se a expansão fiscal que nós tivemos nesse presente ano, especialmente com a PEC da transição, não atrapalhou a redução da taxa de juros para esse ano, que poderia levar a um estímulo do nosso crescimento econômico. Para o ministro Haddad, e aqui registro ao meu respeito, ministro Haddad, eu diverjo em vários pontos do atual governo, mas creio que divergências dentro de uma democracia é absolutamente apropriado, e não discuto de nenhuma maneira, nem questiono o seu patriotismo, ou suas boas intenções, mas faço aqui uma pergunta para permitir fomentar o debate. Vossa Excelência tem falado na redução dos gastos tributários, que haveriam isenções e renúncias fiscais injustas, e creio que, em tese, nós concordamos que existem injustiças em diversos benefícios fiscais, mas
a indagação que faria a Vossa Excelência, se Vossa Excelência poderia ser um pouco mais preciso em nominar e indicar as renúncias e isenções tributárias que o governo pretende rever nesses próximos tempos. Porque nós já estamos em abril, nós já temos aí mais de 100 dias desse governo, e ainda falta, na minha avaliação, uma maior precisão a respeito dessas intenções específicas. Se você pudesse indicar algumas dessas renúncias que pretende rever, seria bastante apropriado aqui para o nosso debate. E, por último, aproveitando aqui a presença dos representantes do governo, para a nossa querida ministra Simone Tebet, foi mencionado na sua exposição, ministra, a ideia do crescimento com produtividade. E concordo totalmente com essa ideia de que o nosso caminho para voltar ao crescimento econômico depende de uma série de reformas que aumente tanto a produtividade do setor privado como a produtividade do setor público. Nessa linha, nesse desiderato, a reforma administrativa, da qual não se fala mais dentro da agenda do atual governo, embora eu possa estar aqui equivocado, mas a indagação que ele faria... Para concluir, senador. É se alguma espécie de reforma administrativa deve voltar ou não à agenda desse governo. E, do outro lado, permitindo aqui uma crítica à política do atual governo, houve, infelizmente, um avanço, um ataque do atual governo em relação à lei das estatais, que melhorou a governança. Melhorou a governança das nossas estatais, foi aprovado em 2016, na esteira de uma série de problemas verificados nessas estatais, e se não há uma contradição entre esse avanço contra a lei das estatais e esse desejo de modernização e aumento da eficácia do nosso governo. Muito obrigado, senhor presidente. No que diz respeito à pergunta específica do senador Moro, a LDO traz o conjunto de medidas que o governo pretende tomar para a elaboração do orçamento de 2024, sob o patrocínio da nossa ministra Simone Tebet, que deu transparência às medidas que vão ser tomadas. Eu considero que a renúncia fiscal é superior àquela que consta do orçamento, porque tem muita coisa que, inclusive, está para ser votada aqui, que vai representar um ganho de eficiência para a economia, em virtude do nivelamento das condições de competitividade dos vários players aí do mercado. Preço de transferência, para citar um exemplo, está aqui para ser votado e vai corrigir uma distorção da economia brasileira vis-à-vis o mundo desenvolvido. São coisas importantes que precisam ser saneadas para que nós tenhamos uma base fiscal sustentável que dê condições do Estado brasileiro honrar seus compromissos constitucionais, ao mesmo tempo que permite uma trajetória de variáveis importantes macroeconômicas, como endividamento, superávit primário, etc., no médio e longo prazo, que nos dê tranquilidade de perseverar no caminho da prosperidade. Não acredito que o superávit que precise para esse fim seja muito superior àquilo que já está, de certa maneira, alinhavado nos documentos que foram trazidos ao Congresso Nacional. Penso que várias contas que foram feitas por vários economistas, em perspectiva, alguma coisa em torno de 1,5%, né, de resultado primário no médio prazo. Médio prazo eu estou falando em 26, 27, para que nós tenhamos tranquilidade, e o mero apontamento de que isso é viável e possível vai fazer com que as variáveis macroeconômicas convirjam para aquilo que é condizente com o potencial de crescimento da economia brasileira, sem nenhum tipo de estresse que possa ser visto como um sinal de muito alerta. Agora, tem trabalho pela frente e não tem um mês que nós não anunciamos medidas corretivas. Desde janeiro, é tudo que nós fazemos. Janeiro teve, fevereiro teve, março teve, abril teve, ontem teve e o mês que vem vai ter. O pacote de crédito que foi encaminhado em parceria com o Banco Central, inclusive com pedido de urgência constitucional de projetos importantes, estão aí para ser votados. Vai melhorar muito o ambiente de seguro, mercado de capital e crédito no Brasil.
Outras medidas o Marcos Pinto está elaborando com o Banco Central à frente da Secretaria de Reformas Econômicas. Então, eu não vejo razão para não dar boa notícia para o povo brasileiro, de que ele vai ter o atendimento daquilo que é seu direito constitucional, e isso não tem por que comprometer a rigidez das contas públicas brasileiras. Muito obrigado, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.